cidade de consumo pop, estamos de volta com 4 coisas, mais uma vez fazendo um 4 coisas repeteco. Um 4 coisas sobre um tema que evoluiu muito, que tem muita coisa diferente para mostrar e a gente é obrigado a voltar e falar de novo sobre esse tema. No caso, as Crônicas de Gelo e Fogo de George R. R. Martin. Vamos falar de Game of Thrones aqui no 4 Coisas. Logo depois da vinheta, você tem ideia do que a gente vai falar? Sabe qual é a coisa velha, nova, boa e ruim de hoje? É só esperar que logo depois da vinheta a gente volta. In the name of Robert of the House Baratheon, Lord of the Seven Kingdoms, I, Eddard, sentence you to die. Começando nosso programa então falando da coisa velha sobre Crônicas de Gelo e Fogo, sobre Game of Thrones. É claro que quando o tema é muito recente, é muito difícil achar uma coisa velha, né? Porque os livros são de 96, chegaram no Brasil, nessa edição aqui, só em 2010. Então é meio complicado a gente falar da coisa velha aqui no programa. Porém, a gente sempre conta com a ajuda de uma gambiarra. A gente faz uma maracutaiazinha e a gente dá um jeito de falar de uma coisa velha. Eu vou levar vocês para dentro do ambiente, para dentro do mundo das Crônicas de Gelo e Fogo, onde nós vamos encontrar uma coisa velha sim. Tá aqui, O Mundo de Gelo e Fogo, esse livro muito legal de Hélio M. Garcia Jr. e Linda Antonson, onde contam histórias do mundo de Game of Thrones, do mundo de George R. R. Martin, onde você fica sabendo de várias histórias que você só lê de passagem nos livros ou só ouve de passagem na série de TV. Várias histórias lá nos primeiros anos, histórias antigas, a Era da Aurora, os Ândalos, a chegada dos primeiros homens, a Seção de Valíria, tá tudo aqui. Todos os reis Targaryen detalhados, contando a história deles todas até a queda dos dragões e a ascensão da família Baratheon no Trono de Ferro. Esse livro também apresenta uma descrição bem legal da geografia, dos mapas, das regiões de Game of Thrones, para você saber tudo que se passa no background da série, do background dos livros. Você vai encontrar aqui uma dica bem legal de uma coisa antiga aqui do 4 Coisas, onde você pode ficar sabendo das histórias seculares, das histórias ancestrais que deram origem aos personagens, né, que deram origem às situações que você já encontra completamente apresentadas, né, prontas no livro. No primeiro capítulo do livro você já tem uma situação política toda armada. E para entender como é que a situação política chegou naquele ponto, para entender melhor e saber mais detalhes, a dica é essa aqui, ó. Mundo de Gelo e Fogo, histórias não contadas de Westeros, as Crônicas de Gelo e Fogo. Tá aqui, uma coisa velha, aqui no 4 Coisas. Falando então de uma coisa boa sobre Game of Thrones, desde que a gente fez o nosso primeiro programa sobre esse assunto, várias coisas legais foram lançadas e vamos revisar alguma delas aqui, vamos dar uma olhada nelas, como por exemplo, esse guia aqui da HBO, cara, porque Game of Thrones, as Crônicas de Gelo e Fogo, foram adaptadas, estão sendo adaptadas para TV e através da HBO, e você encontra aqui como foi feita a transcrição do que está escrito, porque você vê na televisão, através desse livro aqui bem legal, cheio de curiosidades sobre o design da produção, sobre os figurinos, sobre os cenários, os atores, o elenco que participou, o jeito que é contada a história, tudo também com várias fotos bem legais e muita informação extra se você é um fã do show, né, do programa de TV da HBO. Além disso, também temos o board game de A Guerra dos Tronos, cara. 3 a 6 jogadores para você viver aventuras de política e intriga dentro do mundo de Westeros. Olha que legal isso aqui. Mapa gigante aqui, onde você tem Westeros inteirinha. Westeros, aliás, que outro dia eu tava vendo na internet, é a Inglaterra de cabeça para baixo. Não sei se vocês conseguem ver daí. A gente coloca o diagrama aqui para vocês verem. Muito bacana. Tá aqui o jogo. Vamos dar uma olhada na caixa para ver o que mais a gente vai encontrar aqui dentro desse jogo. Nós temos aqui escudos, temos aqui alguns itens, acessórios, o Trono de Ferro, espada de aço valeriano, o corvo, cara, que usa para as mensagens. Lá nós tivemos exércitos, temos aqui barquinhos, temos catapulta, cavalaria. Então você vai viver dentro desse jogo aqui uma genuína experiência de política e intriga dentro do mundo de Game of Thrones. Então uma dica legal para você jogar um jogo bem interessante. O mundo que você vê nos livros e na série de TV. Também quer mais? Tem mais coisa? Tem mais coisa boa. Olha só. Falar em mapa gigante, olha isso aqui. A Panini mandou para o 4 Coisas, a Panini, nova parceira aqui do 4 Coisas, Game of Thrones, um guia pop-up de Westeros. A gente fala aqui, sempre que eu posso, eu mostro o pop-up aqui no 4 Coisas, porque é uma arte, cara. É um negócio muito
muito fenomenal. E você abre as páginas e você tem vários lugares interessantes de Westeros aqui, vários de Essos também, que aparece aqui, olha só, e eles vão montando aqui vários castelos, vários locais de interesse aqui do mundo de Game of Thrones, aqui a muralha, e você tem também uma coisa muito legal, que se você abre todo esse livro, ele forma um mapa em 3D gigante, ele abre todo, não tem nenhuma condição de abrir aqui, porque ele não vai caber aqui no cenário, mas é muito legal, ele abre todinho. Então se você quer ter um guia pop-up, tem várias aqui, informações extras, onde você puxa e vai lendo, tem vários pop-ups, além disso aqui, por exemplo, eles vão abrindo aqui do lado, ó, tem várias coisas interessantes para você descobrir sobre o mundo aqui das Crônicas de Gelo e Fogo, onde você tem nesse guia pop-up aqui, que foi um presente da Panini pra gente, tá aqui, e se você quiser adquirir esse guia aqui e muitas outras coisas que a Panini tem legais sobre universos de fantasia, de super-heróis, você pode dar uma olhada no link aqui embaixo da Panini Comics, onde você vai encontrar muito mais produtos. Então falamos de guia visual, falamos de por trás das câmeras, falamos do jogo de tabuleiro de Game of Thrones, também é bem legal, uma dica bacana aqui do Quatro Coisas. Essas foram as coisas, né, as coisas boas sobre Game of Thrones que a gente selecionou aqui para o nosso programa. Bom, então da coisa ruim do Quatro Coisas sobre Game of Thrones, sobre as Crônicas de Gelo e Fogo, você vai lembrar que no último programa que a gente fez lá em 2011, a gente falou do grupo de dança contemporânea. Eu achava impossível que tivesse uma coisa pior do que isso, mas tem, cara, porque de acordo com a regra 34 da internet, tudo que existe tem uma versão pornô, e Game of Thrones não foi diferente. Game of Bones, cara, The Winter is Coming. Cara, a versão pornô do Game of Thrones, sim, como se precisasse uma versão pornô de Game of Thrones. Quem você ainda não viu pelado naquela porra? You want to marry my son, Joffrey? Why? Beg for your forgiveness, Incest King, and my wolf is going to eat your still beating heart. Thank you for meeting with me. I am Daenerys Stormborn, MILF of Dragons. Cara, é uma versão pornográfica de Game of Thrones e sim, tem um anão. Roda aí um pedacinho. They what? They're making a porn parody, my lord. Of Game of Thrones? Yes, and they're calling it a Game of Bones. Meu Deus, mas além disso, se você não tem nem idade pra assistir isso aqui, eu vou te dar uma outra dica de coisa ruim pra você ficar longe, pra você fugir pra o que é uma pantomima, que é uma patuscada, que é o jogo oficial de Game of Thrones, cara. Tá aqui a versão para o PS3 e é muito ruim, cara. Tentaram fazer um jogo totalmente sofisticado, baseado em RPG, dentro de todo o universo da história lá de Westeros, de Game of Thrones e tal. E se conseguiu foi um fiasco gigante, porque o jogo é chato pra burro, as regras são horríveis, a jogabilidade é péssima, os personagens têm menor atração. Cara, você não vê quase nada que você vê na série de TV ou nos livros, tá aqui. E esse jogo aqui, cara, é uma das piores coisas que já foram pensadas para Game of Thrones, cara. Por que isso? Por que não fazer um jogo, porra, com um personagem que a gente conhece? Pra que criar tudo diferente? Pra que tentar ser tão sofisticado? Pra que tentar ser o máximo? Pra que tentar ser super? Se o resultado é uma bosta! Uma bosta! Isso é uma porcaria! Isso é horrível! Tudo de Game of Thrones é de uma qualidade absurda! Tudo é lindo, tudo, porra, tem uma qualidade foda! É tudo maravilhoso! Menos essa porcaria! Por quê? Por quê?
O quê? Finalmente, depois desse momento horrível, esse momento horrendo, que foi a coisa ruim de Game of Thrones, que as coisas ruins de Game of Thrones sempre deixam muito caro, me deixa muito mal. Vamos falar de coisa nova sobre Game of Thrones, sim! Porque saiu a nova série de estatuetas de Game of Thrones, eu trouxe elas aqui pra vocês verem. Temos Jaime Lannister e Cersei Baratheon, cara, olha que foda. E também temos Robb Stark e Arya Stark, cara. Olha só que legal, cara. Dois dos malvados, dois dos mocinhos da nossa série. Vamos começar aqui. Então vamos aqui tirar da caixa como num passe de mágica pra gente dar uma olhada melhor nessas estatuetas bem legais. Arya Stark aqui com a sua agulha na mão. Temos aqui Cersei Baratheon, né? A nossa rainha malvada, esse pedaço de mau caminho. Que mulher, hein? Temos também aqui... ele, Jaime Lannister, olha só que barato. É muito bem feito, cara, muito maneiro essa armadura. E também, por fim, o Rei do Norte, Robb Stark, cara. Olha que massa essa estatueta. Tá tudo aqui, esses dois aqui pra você colocar juntos, né, pra comemorar o dia do irmão. Temos aqui, falar irmão, temos esses dois aqui também. Temos irmãozinhos, né? Dois irmãos pra cá, dois irmãos pra cá. Eu só acho o seguinte, ele não tem nenhuma articulação, não são action figures, tá? Eles são estatuetas. A primeira série desses aqui também tinham o Khal Drogo e a nossa amiga Daenerys, que ela vem com os seus ovinhos de dragão aqui dentro do baú, cara, muito maneiro pra você colocar aqui, ó, o baúzinho do lado dela. Então já tinha essa série anterior com esses dois personagens aqui, mais alguns, e essa nova série vem trazendo 4 novos personagens que nós estamos aqui. Como eu tava dizendo, não são articulados, apesar de eu achar que o Jaime Lannister deveria vir com a mão, né, pra você poder tirar. Se bem que o Robb Stark podia vir com a cabeça, que você poder tirar também, mas enfim, sem mais spoilers se você não viu as outras temporadas. E por falar em série, a 5ª temporada de Game of Thrones também é coisa nova aqui do nosso 4 Coisas, porque tá rolando a 5ª temporada dessa série aqui, aclamadíssima, elogiadíssima, que todo mundo adora acompanhar, esses personagens morrendo à toa. Game of Thrones, essas são as coisas novas aqui do nosso programa. Dá uma olhada aí como é que tá a 5ª temporada. Nothing's more hateful than failing to protect the one you love. There's no justice in this world. Not unless we make it. Avenge them. Então é isso aí, pessoal, esse foi o 4 Coisas sobre Game of Thrones parte 2. Sim, trouxemos mais uma cacetada de coisas sobre essa grande série da HBO e sobre essa série de livros também que o pessoal adora. Mostramos aqui várias coisas legais, como por exemplo, histórias antigas de Westeros aqui, de Essos. Mostramos o board game da Guerra dos Tronos. Falamos das estatuetas, que são muito legais, muito perfeitas. Falamos também do guia da HBO, né, de como foi feita a série. Falamos dessas porcarias aqui, que é o jogo de PS3, fique longe disso aqui, porque não é uma bosta. E também Game of Bones, cara, é a versão porn, a versão XXX da série de TV. Falamos também do grande mapa, o mapa de pop-up que você monta, vira um mapa gigante, que foi um presente aqui da Panini para o nosso programa. E a gente volta em breve com mais 4 coisas da cultura pop, às vezes bem mais que 4, né? Uma coisa boa, uma coisa ruim, uma coisa velha e uma coisa nova. Até mais, tchau! 4 coisas, sempre uma coisa boa, uma ruim.